Olá, Vitória, olá, Decinho, olá, gente amiga de São João. O momento é de celebração. O Hospital Terezinha Nunes de Barros retoma uma prática que nunca deveria ter sido abandonada, a realização de cirurgias. Ao abordar o assunto, eu queria fazer um breve histórico da importância desse equipamento de saúde para a nossa cidade, mas não sem antes fazer um breve resumo da própria atividade médica em São João do Piauí. São João teve o seu primeiro posto de saúde, que na época era chamado de posto de higiene, instalado em novembro de 1933, na época da Era Vargas, instalada com a Revolução de 1930, e que era administrado pelo médico Agenor Martins de Araújo Costa, que foi, de fato, o primeiro médico em São João do Piauí. Mas as condições eram muito precárias, como ele mesmo relatou num depoimento do ano de 1942, quando ele disse que muitos pacientes se sujeitavam a longas viagens para serem atendidos em outras cidades, enquanto outros, já vencidos pela dor e pelo sofrimento, ficavam à mercê da cruel natureza. Naquela época, estudantes tinham que deixar para trás a comodidade de casa, o conforto do colo da mãe, e nas estradas de poeira e silêncio, ouvindo só o rangido da carroceria de algum carro velho, tinham que viajar para longe com um sonho nos ombros de cursar uma faculdade. Assim, só muitos anos depois, no início do ano de 1966, Dr. Paulo Henrique Paes Landim, recém-formado em Salvador, na Bahia, resolve se fixar em São João do Piauí numa época em que médico era disputado em todo lugar do país. Bom lembrar que naquela época a área territorial de São João era muito extensa, incluía vários povoados que seriam emancipados depois, muitos deles inclusive pela própria atuação do Dr. Paulo Henrique quando ele foi deputado. Assim faziam parte do município de São João povoados como Lagoa do Barro, que deu nome ao município de mesmo nome, Terra Nova, hoje município de Pedro Laurentino, Capitão Gervásio Oliveira, Campo Alegre, Santa Rita, Espírito Santo, que hoje é a Ribeira do Piauí, Boa Esperança, que hoje é João Costa, sem falar nos povoados Costa, que virou o município de Paes Landim, e Socorro, atualmente Socorro do Piauí, emancipados ainda lá na década de 1960. E para toda essa extensão territorial, havia como médico de referência o Dr. Paulo Henrique Paes Landim, que atendia numa unidadezinha mista de saúde que funcionava no local onde hoje está erguida a unidade escolar de Cerro Verde, ali na Praça do Manuca. Em setembro daquele ano de 1966, era eleito de governador, de forma indireta, já que nós estávamos no período dos governos militares, o então deputado Elvídio Nunes, um advogado natural lá de Picos. Elvídio havia sido prefeito de Picos e eleito a primeira vez deputado estadual em 1958 pela UDN, mesmo partido do sanjoanense Raimundo Vaz da Costa Neto, irmão do Dr. Paulo Henrique, e também eleito deputado naquele ano de 1958. Dessa forma, Dr. Paulo Henrique e o Costa Neto vão até o governador pedir a construção de um hospital em São João do Piauí. Assim, a construção do hospital inicia em 1969 para ser inaugurado em janeiro de 1971 com o nome de Terezinha Nunes de Barros, que vinha a ser a esposa do então ex-governador Elvídio Nunes. Ou seja, para quem não sabe, quem foi a homenageada que deu nome ao hospital da nossa cidade, ela foi a primeira-dama do Estado, muito ligada naquela época às causas sociais. Mas é preciso destacar um outro acontecimento importante. Um ano antes da inauguração do hospital, no ano de 1970, chegava na cidade de São João do Piauí o Dr. Florencio de Souza Moura, recém-formado em Recife. Antes da inauguração do hospital, o Dr. Florencio conta em seu livro de memórias que fez a primeira cirurgia em São João, exatamente junto com o Dr. Paulo Henrique, naquela lá unidade mista de saúde que funcionava na Praça do Manuca. Essa cirurgia foi de um sujeito que havia levado umas facadas
estava com intestino lá à mostra, segundo ele conta em seus relatos. O paciente sobreviveu, pelo menos à facada. E com a inauguração sobreveio uma nova época em nossa cidade. Já naquela época se fazia cirurgias. Em 1973, mais um médico vocacionado chegava à cidade, o Dr. José Abel Modesto Amorim, que tragicamente viria a falecer apenas 4 anos mais tarde no Hospital de Simplício Mendes, em 20 de março de 1977, com apenas 30 anos de idade, após um acidente num poço chorrante no município de Paislandi. Um último fato importante a se registrar é que o hospital, quando inaugurado, era o Hospital Regional Terezinha Nunes de Barros. É uma pena que, com o tempo, a frígida burocracia dos gabinetes do governo na capital teresina o tenham rebaixado a um hospital estadual, deixando os pacientes muitas vezes à mercê de uma regulação e de transferências para outras cidades. Ainda assim, com a reativação do centro cirúrgico ocorrida ontem, espera-se que o hospital, enfim, retome o protagonismo no atendimento médico de urgência e emergência à população são-joanense e das cidades vizinhas. Meu boa tarde e meu abraço a todos.